Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quarta técnica, por conta do nosso feriado de sexta-feira. Hoje é dia 10 de outubro de 2012 e nós estamos fazendo a nossa 118ª quinta técnica. Vamos falar dos mercados e vamos falar também um pouquinho hoje sobre investimentos. Como é do conhecimento de todos vocês, como deve ser do conhecimento de vocês, as taxas de juros abaixaram e estão aí para de baixas ficarem ainda mais baixas. Estamos ouvindo falar que o Copom deve abaixar ainda mais as taxas de juros de 7,5%, devem abaixar 0,25%. E o juro real no Brasil deve cair para menos do que está hoje, teoricamente, em 1,9% ao ano. Deve cair um pouco mais ainda. O brasileiro terá, ao longo dos próximos anos, e já está tendo que fazer isso, que necessariamente pegar o risco, colocar numa panela, temperar bem e ingerir e digerir o risco. A bolsa não está ajudando muito, mas a bolsa é uma opção para se conseguir, ou para se tentar conseguir uma rentabilidade acima daquela proporcionada pelo CDI, que está nos proporcionando esse juro real aí de 1,9%. Talvez até menos, porque isso depende muito de como está a inflação. Se a inflação está no que diz o governo, então, teoricamente, o juro real é 1,9%, mas se a inflação é acima daquela que está sendo divulgada pelos organismos oficiais, o juro real é ainda mais baixo. Há quem diga que o juro real está negativo já, porque a inflação não está no 5,6%, vai estar consideravelmente acima disso. E se a bolsa começar a cair, se o dólar começar a subir, a inflação deve aumentar, e aí é que o juro real acaba ficando ainda mais baixo. Então, as pessoas têm buscado, os investidores que têm poupança, que têm dinheiro para investir, têm buscado opções. Uma dessas opções era o ramo das elétricas. Acontece que as ações do setor elétrico, com elas, aconteceu o seguinte. Deixa eu ver o que é isso. Ultrapar. Eu vou mostrar o Ultrapar aqui para vocês, porque essa é uma das ações que nós estamos visualizando hoje. Quase soltamos uma indicação de venda para ela, acabamos não soltando. Mas ela está bonita, eu vou já mostrar para vocês. Eu estou achando que ela está nos dando... Hoje nós vendemos 3 ativos para o fundo com stop. Nós já estamos com diversos... Nós estamos com 8 ativos. Liquidamos 1, 9, 10. Agora estamos com 10 ativos. Estamos achando que o mercado está dando indicações. Hoje nós vamos ser baixistas aqui. Vou adiantar um pouquinho a nossa análise para vocês. Nós vamos sim ser baixistas no curto, médio e longo prazo. E eu vou já mostrar para vocês por quê, né? Mas aqui está Ultrapar e nós temos essa tendência de alta espetacular. Esse é o fundo do subprime, nós temos essa tendência de baixa. E temos um primeiro movimento aqui, um segundo movimento de alta e um terceiro movimento. E, portanto, nós entendemos que isso aqui nos deu onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. E onda 5 nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E, portanto, temos os elementos para imaginar que essa tendência está terminando. Fora isso, nós tivemos essa primeira queda para a reta suporte. E agora tivemos essa acumulação aqui, que poderia muito bem estar com essa reta aqui.
E, muito bem, no curto prazo, nós temos um mercado com fechamento na baixa do dia, uma grande oscilação, fechamento na baixa do dia, na mínima do dia, e rompendo essa reta, e, portanto, eu acho que nós temos uma ótima indicação de venda aqui em ultrapar. O GPA3, se nós projetarmos Fibonacci apenas dessa última reta, essa última reta é a onda 5. Eu estou projetando Fibonacci apenas, vejam que objetivo muito conservador, não é? Que eu poderia perfeitamente estar projetando Fibonacci aqui dessa tendência. Acontece que para isso, nós, na verdade, teríamos, a rigor, teríamos que ter o rompimento dessa reta aqui, que não está muito bem posicionada, muito bem definida, né? Mas por isso mesmo, então, vamos fazer uma análise em que nós vamos colocar, quer dizer, vamos fazer um planejamento em que nós estamos colocando aqui o stop acima dessa acumulação toda, o topo dessa acumulação aqui pela ferramenta do método com stop no terminal enfoque. O topo dessa acumulação toda é 47,04. Nossa regulagem nos manda colocar o stop com uma folga de 0,30%, então achou-se 46,90 e nós estamos pondo esse stop a 47,04. Até é bom porque livra o 47, né? Então nós estamos pondo o stop acima de 47, é um número redondo, 4 centavos acima, tá legal. E aí a gente projeta para o primeiro número Fibonacci, que é 36,12. Ok, abre-se a janela de planejamento. E aí, no caso do perfil do fundo com stop, que está com hoje 2.800.000, ele está sugerindo que se vendam 2.500 ações. Isso implicaria num prejuízo potencial de R$ 5.075, que seria equivalente a 0,18% do patrimônio do fundo. E em acertando o lucro, se o objetivo for atingido, é 22.225, que é 0,78% do patrimônio do fundo. 0,78, minha gente, de acordo aqui com o nosso perfil, é o que nós queremos ganhar por mês. Isso aqui está arredondado, mas ele é exatamente 0,78. Então, se eu fazendo uma operação dessa, eu consigo 0,78 se os preços chegarem aqui nesse objetivo, que é os 36. Que vem a ser uma queda que equivaleria a uma queda de aproximadamente 20%. Os preços caindo 20%, se a gente fizesse essa posição, não fizemos hoje, porque ele, na verdade, teve o fechamento na mínima do dia no leilão de fechamento. Mas isso fica para amanhã, certamente amanhã na abertura vamos estar acompanhando essa ação. E, eventualmente, vamos assumir, porque temos risco disponível. Temos risco disponível no fundo com stop, que esse mês, felizmente, está indo bem. E que continue indo bem, mas temos risco disponível porque o mercado está indo em nossa direção. Nós assumimos algumas posições de venda e à medida que o mercado cai, a gente vai baixando os stops e vai diminuindo o risco. Diminuir o risco, a gente pode abrir outras posições. O intuito do método com stop da nossa administração o nosso goal é colocar a maior posição possível. A gente se comprometer a maior parcela do capital disponível, que é o patrimônio líquido do fundo, esses 2.800.000 que eu falei para vocês. Então, nós queremos, se possível, eu queria pôr 100%. Só que se você puser 100%, dependendo de onde estejam os stops, você está arriscando muito. Nós nos propomos a arriscar apenas 0,78, que é exatamente o que nós queremos ganhar por mês, que, na verdade, precisamos ganhar por mês para entregar 10% ao ano de renda variável. Se a gente conseguir entregar 10% ao ano de renda variável, mais a renda fixa que a gente tem, porque nós, na verdade, como usamos apenas uma parcela pequena do capital, sobra 80%, 90% do capital em cash, em dinheiro, que a gente aplica, o nosso gestor aplica na renda fixa. Então, se a gente conseguir 10% na renda variável, mais o que a gente ganha na renda fixa, nós vamos ser os campeões, ou vamos estar entre os primeiros aí do ranking de fundos multimercado. E aí,
o que nós queremos, logicamente, né? A gente quer poder responder a pergunta que sempre esteve presente, desde que há 6, 7 anos atrás nós começamos a falar do método que desenvolvemos. Antigamente chamava-se método Enfoque, agora chama-se método Constop. Mas a pergunta que não calava era: e aí, funciona? Nós pretendemos responder essa pergunta, quer dizer, para responder essa pergunta nós nos comprometemos, fizemos um fundo. O fundo, eu invisto o meu dinheiro no fundo, isso para mim é uma tranquilidade muito grande, porque eu tenho cotas do fundo e eu dou consultoria, faço as recomendações para o fundo e eu cumpro a disciplina total do método Constop. Então isso é muito cômodo para mim, né? Mas a gente pretende responder a pergunta de se o método Enfoque funciona ou não com a auditoria da CVM, que é a CVM que audita o resultado dos fundos imobiliários, né? Perdão, fundo imobiliário eu vou falar agora para vocês. CVM que audita os fundos. Então, nós estamos ainda um pouco aquém do CDI no período todo, mas estamos pouco aquém do CDI. Se a gente conseguir 1, 2%, a gente vai muito acima do CDI. E o nosso goal é justamente conseguir colocar uma posição, por exemplo, hoje com essas 8 posições, até ontem nós estávamos com um pouco menos que 25% do capital comprometido. Se a gente consegue, hoje nós devemos ter ido para próximo de 30%. 30%, se o mercado cai 10%, né, a gente consegue cair 10% porque a gente está basicamente vendido, né? Mas se o mercado oscila a favor das posições, 10%, a gente bota 3% para dentro do fundo. E se a gente coloca 3%, a gente vai muito acima do CDI. Então, nós estamos nessa aí, e essa é uma possibilidade de operação para amanhã. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre o que aconteceu com um dos investimentos que muitos participantes do mercado estavam usando como fonte de renda. Fonte de renda que estava dando uma renda considerável. E esses investimentos eram aqueles feitos em empresas elétricas. Uma das mais tradicionais foi a investimento na ASTT. Conheço muita gente que tinha e muita gente que tem ações da ASTT. Bem, eu estou mostrando aqui para vocês o gráfico do índice de energia elétrica. E vejam o que aconteceu com o índice de energia elétrica. Ele está subindo desde 99, mas a partir de 2002, aqui com a entrada do presidente Lula, ele teve uma alta, e nós vamos pôr esse período só aqui em foco. Ele teve essa alta que pode ser mostrada através dessa reta de tendência, em que nós temos um ponto em 2003, outro ponto em 2008, outro ponto em 2011 e outro ponto em 2012. Então nós temos 1, 2, 3, 4 pontos ou 5 pontos se preferir. Então essa é uma reta extremamente confiável. Confiável no sentido de que ela retrata fielmente o nível que a massa de indivíduos responsável por essa tendência de alta respeitou ao longo de praticamente 10 anos. E vejam o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer é o seguinte, já faz tempo, né? Parou de respeitar, não está mais respeitando. Quando isso acontece, a gente tem todo o direito de imaginar, eu vou ser conservador, porque eu não vou traçar o Fibonacci a partir daqui, senão os níveis iam ser ainda mais baixos, eu vou traçar assim a partir aqui do início da era, que eu chamo da era do presidente Lula, e aqui a gente constata que o primeiro número Fibonacci está nesse fundo aqui, que é exatamente o fundo do subprime. Está aqui próximo desse fundo do subprime, que implica numa queda de aproximadamente 54% no índice das companhias elétricas. Eu não tenho por que acreditar que isso não vai acontecer.
poxa, Fausto, mas companhias elétricas, elas são defensivas, se a bolsa começa a cair, o pessoal muda para companhias elétricas. Não é bem assim. Por exemplo, eu já mostrei aqui várias vezes, mas quero mostrar para vocês de novo o que vai acontecer, o que pode acontecer, ou, por exemplo, o que aconteceu com o índice das elétricas dos Estados Unidos, Dow Jones Industrial Average, não, Dow Jones Utility Averages. Utilities nos Estados Unidos são utilidades, mas esse índice é composto basicamente, ou quase que na sua totalidade, por empresas de companhias elétricas. Tá? Então vejam o que aconteceu com o índice das elétricas nos Estados Unidos no subprime. Olha que linda formação de cabeça e ombros que aconteceu aqui. Vejam que coisa bonita, né? Como análise técnica às vezes é de uma clareza assim espetacular, né? Nós tivemos aqui um primeiro movimento de alta, uma correção, um segundo movimento de alta, uma outra grande correção que foi feita através desse triângulo simétrico, e um terceiro movimento de alta, e posteriormente aqui no topo nós tivemos ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Uma linda formação de cabeça e ombros, isso projeta isso aqui para baixo, né? Eu vou fazer aqui a grosso modo, só para mostrar para vocês que o objetivo do cabeça e ombros, minha gente, ele é atingido facilmente. Vejam que coisa linda, né? O objetivo dessa formação de cabeça e ombros projetava exatamente nesse fundo aqui da onda 4. Mas muitas vezes o que costuma acontecer é que truco, ele vai duas vezes, ele dobra o objetivo pelo menos, e muitas vezes ele põe mais um objetivo para baixo. Não foi o caso dessa vez, mas sabe-se lá, né? Se mais para frente um pouco. Bem, e o que está acontecendo nos Estados Unidos especificamente é que essa reta não foi rompida, mas essa reta foi rompida, e isso aqui tem cara... Bom, agora está com cara de bandeira de alta aqui, mas vamos ver o que acontece. Mas isso é só para mostrar para vocês que o índice das elétricas nos Estados Unidos caiu meros 48%, quer dizer, caiu quase 50%, não é longe disso que eu disse que o nosso índice pode cair. Eu acho que tem grandes chances que ele efetivamente caia. O que isso mostra é que ficou mais difícil a gente ter algum tipo de investimento que possa render, como era o caso das elétricas. As elétricas estavam rendendo. Agora, são duas questões básicas, né? Quando a gente tem um investimento, que é um ativo, que paga dividendos ou paga aluguéis, como os fundos imobiliários dos quais eu vou falar agora para vocês, a gente tem que se preocupar com duas coisas. Aliás, três. Primeiro de tudo, liquidez. Você tem que combinar a liquidez do ativo que você investe direitinho com o seu perfil, com quando você vai precisar desse dinheiro. Se você não sabe, você tem que estar em ativos com liquidez, porque se você não sabe, significa que você basicamente pode precisar desse dinheiro a qualquer momento. Precisando desse dinheiro a qualquer momento, você tem que ter condições de passar para frente o ativo que você tem. Para isso tem que ter liquidez, tem que ter gente querendo comprar. Se não tem ninguém querendo comprar, você vai ficar com aquilo e não vai poder pegar o principal do seu investimento. Sim, teoricamente você está tendo os rendimentos. Agora, rendimento, por exemplo, de companhia elétrica, que é aquilo que a gente recebe por mês, que inclusive é isento de os dividendos, ou caso são isentos de imposto de renda, a gente tem que lembrar que eles são fruto de lucro da empresa. A empresa, quando tem lucro, distribui dividendo. A empresa sempre tem lucro? Opa! Não, claro que não. Depende do quê? Um monte de coisas. Nós acabamos de ver agora essa canetada aqui do governo que fez isso aqui com o preço das elétricas. Veja, o governo mexeu na regra e as elétricas caíram mais de 20%. Então, digamos que a elétrica estivesse pagando, que as elétricas de maneira geral tivessem vale 20 e pagou R$2 de dividendo, ou seja, deu R$10 de dividendo ao ano, você ganhou 10% de dividendos sem imposto de renda, um negócio espetacular, tá certo? Nada parecido com o que você consegue hoje, você está conseguindo 7,5% com imposto de renda de 15% se você ficar 2 anos com o seu investimento, né, no CDI. Então, esse era um investimento muito melhor. Só que, se for comparar isso
com o preço que elas atingiram, isso é um cálculo grosseiro, porque ninguém comprou lá em cima, mas alguém comprou lá em cima. Né? Quem comprou lá em cima perdeu 20% agora no seu investimento principal. Mas mesmo quem comprou cá embaixo, quem comprou nesse ínterim aqui, vejam, eu estou mostrando aqui o índice das elétricas, tá? Então, se a gente imaginar que alguém comprou por aqui, ele perdeu, com essa queda aqui, pelo menos 10%, que é um ano de rendimento, um ano de dividendos. Né? E se esse mercado for para onde eu acho que vai, ele terá perdido ou devolvido todos aqueles rendimentos que ele teve e eventualmente vai sair no prejuízo. Então, uma coisa muito importante, quer dizer, bem, eu estava falando das 3 variáveis que têm que ser consideradas quando a gente vai fazer um investimento num ativo que rende dividendos ou aluguéis, como é o caso dos índices imobiliários que eu vou falar agora. Primeiro é liquidez. O segundo é saber se o ativo tem condições de ter rentabilidade, de ganhar, de se valorizar, ou se ele pode se desvalorizar. Se o preço da ação, no caso das elétricas, ou da cota do fundo, no caso dos fundos imobiliários, tem condições de subir, ou se ele tem condições de cair. Porque se tiver condições de cair, você tem que pensar seriamente se você vai querer esse tipo de investimento. Né? E, finalmente, é a rentabilidade. A rentabilidade, no caso das elétricas, era a função do lucro que elas obtinham. Né? A gente precisa saber que, se com essa canetada, elas vão continuar a ter o lucro que elas andaram tendo no passado. Algumas dessas empresas elétricas, como se sabe, têm no seu estatuto que elas são obrigadas a distribuir os dividendos. Por isso que distribuem. Mas distribuem o lucro que tem. Se passarem a ter menos lucro, ou porque o governo deu uma canetada, ou porque a crise ficou mais difícil, eventualmente elas podem parar de distribuir. Né? Mas o fato é que, quando a gente olha esse gráfico que eu mostro para vocês, o investimento nas companhias elétricas, no nosso entender, ficou completamente prejudicado, porque agora a grande chance que existe é que os preços corrijam isso aqui, se é que eles não vão... bem, eu estou aqui com Fibonacci desde 2002, né? Então, não é o caso da Ultrapar, que é essa ação que eu acabei de analisar, que eu estava mostrando o Fibonacci só a partir da onda 5. Mas isso é real. Quer dizer, o mercado tem possibilidade de, em função de ter feito essa expansão, se retrair, e quando ele se retrair, ele pode vir aqui para o primeiro número Fibonacci, ou para o segundo, ou para o terceiro. E mais ainda, isso implicaria em quedas de, no mínimo, 50% para o índice das elétricas. Eu, como acho que nós estamos aí às vésperas de um tsunami, nós vamos ter uma onda C, continuo absolutamente convicto que, quer dizer, e não por crença própria, por força das observações que eu faço nos gráficos, né, que eu tenho mostrado para vocês aqui na Quinta Técnica. Então, eu acho que isso é bem possível que aconteça com as elétricas. Moral da história, minha gente, elétrica está difícil agora. Existem vários outros investimentos que a gente pode pensar, por exemplo, fundos de investimento multimercado, como o fundo Constop. Mas não necessariamente o fundo Constop. Existem vários outros fundos no mercado. Nós aí não estamos com a nossa performance muito boa, tanto que eu nem falo muito do fundo. Mas existem outros fundos que têm performances boas. Existem os fundos de long short que têm tido boas performances e que podem ser comparados com o CDI, e tem constantemente, muitos desses fundos têm constantemente feito performances consideravelmente melhor do que o CDI. E existem fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos multimercado ou de fundos de investimentos em ações. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que todo investidor tem que pensar, e se você quiser, aí sim, nós na Constop Consultoria podemos lhe ajudar a
dividir a sua pizza. A pizza é o seu portfólio, é o seu capital, e o que nós podemos te ajudar é saber qual pedaço você deve colocar, talvez, no mercado de ações. Logicamente, hoje, nós, para os nossos clientes, estamos recomendando uma parcela mínima no mercado de ações. E essa parcela é mais em coisas com menor risco, como, por exemplo, fundos long short. Estamos, logicamente, recomendando que se seja zerado, já recomendamos faz tempo, que fosse zerada a fatia de investimentos em renda proveniente de investimento em companhias elétricas. E, por outro lado, estamos recomendando agora uma fatia considerável nos fundos de investimento imobiliários. E por que isso? Porque nós entendemos que o fundo imobiliário, vejam, nós temos, com relação aos 3 quesitos, liquidez, isso é uma coisa que a gente tem que analisar fundo a fundo. Então, por exemplo, no quesito liquidez, a gente tem que buscar aqueles fundos que têm cota pequena e muito dinheiro envolvido, patrimônio líquido grande e cota pequena, porque assim fica mais fácil comercializar as nossas cotas. Nós vamos ter um lançamento agora, aliás, vão existir, nós estamos aqui na Constop olhando 5 lançamentos, tem 3 lançamentos que estão sendo feitos agora, aliás, 5 lançamentos que estão sendo feitos agora. Fora todos os outros fundos de investimento que já foram lançados e que eventualmente estão aí para que alguém que quiser possa comprar as suas cotas. É mais ou menos igual a comprar uma ação, né? Como se sabe que a cota do fundo imobiliário você não resgata, você tem que passar para frente. Mas, por exemplo, eu vou citar que é um fundo imobiliário do Banco do Brasil, que está para ser lançado e que vai ser em torno de 1 bilhão e 700, e o Banco do Brasil colocando as suas agências para dentro desse fundo, e quem aluga essas agências é o Banco do Brasil. Então, a possibilidade, porque o risco do fundo imobiliário não é a gente ter a empresa não ter lucro. O risco do fundo imobiliário, um dos riscos é você ter um aumento na taxa de vacância dos imóveis que compõem a carteira do fundo. Nesse caso do Banco do Brasil, imagine, é muito simples a gente concluir que o Banco do Brasil tem aquelas agências e vai continuar tendo essas agências pelos próximos 50 a 100 anos, provavelmente, tá certo? Mas num futuro próximo, 1, 2 anos, ele com certeza vai ter aquelas agências e, portanto, a taxa de vacância vai ser mínima. Então, esse risco é muito pequeno no Banco do Brasil. O outro risco, que é o risco de liquidez, eu também acho que é muito pequeno, principalmente se as cotas forem todas colocadas, né? Agora, entrar no IPO, no lançamento do fundo, sempre tem um certo risco, porque a gente nunca sabe se os imóveis foram avaliados de maneira correta em relação ao seu preço. Se a maioria dos imóveis foi super avaliado, a tendência é que as cotas do fundo caiam. Mas não é isso que costuma acontecer. O Banco do Brasil, se vai colocar isso, ele tem a tendência de colocar as cotas um pouquinho abaixo do valor de mercado, para que, eventualmente, ao fazer o fundo, ele não desagrade aos seus cotistas, e sim agrade aos seus cotistas com uma eventual alta inicial, pelo menos, da cota. Então, eu acho que é uma boa aposta que se pode fazer nessa parte específica de risco desse investimento, que agora nós entendemos que é um dos poucos investimentos que garante ao investidor uma renda mensal e com um nível de risco razoavelmente baixo, né? O outro aspecto que a gente teria que ver, e que nós aqui na Constop entendemos que podemos ajudar os nossos clientes, é com relação ao futuro do fundo imobiliário. E do mercado imobiliário. Então, com relação a isso, nós temos 2 itens para verificar. O primeiro é simplesmente analisar o gráfico do índice imobiliário. Ações ligadas
índices imobiliários. Que ações são essas? Olha, aqui no Terminal Enfoque, nós temos suporte, pesquisa código. Aqui nós podemos pesquisar códigos por índices de ações. E aqui nós temos o índice imobiliário. Deixa eu achar aqui o índice imobiliário, que é o IMOB. Tá? No IMOB, a gente tem condição de ir para a composição da carteira, que eu estou chamando aqui. A carteira já vem ordenada por participação. Os ativos vêm ordenados já por participação na carteira. Então, o primeiro ativo aqui é BR Malls, que tem uma participação de 21% no índice imobiliário. BR Properties, Cirela, Multiplan, PDG, MRV, Iguatemi, Alliance, Gafisa, Lopes Brasil, Even, Ezetec, Brookfield, Helbor, JHSF, Tecnisa, Rossi Residencial e BR Brokers são as ações que compõem a carteira desse índice, cujo gráfico eu estou mostrando para vocês aqui agora. Tá? E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que essa reta de resistência está rompida. E o mercado está numa tendência de alta de médio prazo. Então, sinal verde para que se compre cotas de fundo. Agora, se eventualmente o mercado faz uma grande tendência de alta, rompe uma reta de tendência, nós vamos aqui estar recomendando aos nossos clientes, espera aí, segura aí, porque talvez a gente tenha que diminuir essa fatia aí de investimento nos fundos imobiliários, né? Mas são 5 lançamentos, fique de olho. Se quiser trocar uma ideia conosco, teremos muito prazer. Um outro aspecto que eu quero também falar para vocês é com relação na verdade, uma palestra que eu assisti do economista Ricardo Amorim, que eu tenho o prazer de conhecer, e foi num café da manhã que nós participamos, da Sangard. Ele fez essa palestra e falando de mercado imobiliário e da eventual bolha do mercado imobiliário, que eu acho que está se formando. Agora, uma bolha se forma e eventualmente demora anos para estourar, não é? Então eu acho que a bexiga do mercado imobiliário está inchada, mas não quer dizer que ela vai explodir agora. E o Ricardo Amorim fez umas considerações muito interessantes. Ele disse o seguinte, que bolhas imobiliárias costumam acontecer quando o consumo per capita de cimento no país em questão é acima de 600 quilos por habitante. E o nosso consumo, segundo o Ricardo Amorim, está em 430. Eu até estou para falar com ele para pegar a fonte dessas, porque eu achei interessantíssimo. Consumo, vejam que coisa bonita. E está aqui um analista técnico falando de fatores fundamentais, né? Mas são novos tempos e a gente sempre gostou de combinar as duas coisas. A nossa especialidade de análise técnica, mas a gente gosta de ter também um pouquinho de análise fundamental. E eu achei esse dado interessantíssimo. Nosso consumo per capita de cimento no Brasil é 430 e as bolhas só estouraram em outros países, como no Japão, por exemplo. Parece que no Japão foi 1.200. Então, é essa faixa que vai de 600 e poucos quilos por habitante a 1.000 e tantos quilos por habitante. E nós estamos em 430, então estaríamos ainda com folga para que antes de estourar essa bolha imobiliária. E o outro aspecto é com relação ao crédito. O crédito também teria que estar muito maior em relação ao PIB do que ele está agora para que essa bolha estourasse. Então, essa é a recomendação que eu quero deixar para vocês aqui. Olho nos fundos imobiliários, eu acho que eles são um ótimo investimento para manter uma renda. Fala-se em fundos imobiliários que você pode ter uma renda de 9% ao ano, sendo que isso já com o imposto de renda que você não paga dos rendimentos que você tem, né? Isso fora a valorização da cota ou desvalorização da cota, né? Como eu mostrei para vocês, aparentemente nós temos boas chances de continuar com uma valorização, ou no mínimo estagnação aí nesses níveis, mas não vejo grandes riscos de uma queda mais substancial agora. Por outro lado, o próprio Ricardo Amorim ele disse uma coisa que eu não paro de pensar nela. Ele disse que a Europa não tem jeito, que a Grécia não tem jeito, que a Grécia vai sair do euro e que um dia desses nós vamos estar ouvindo num certo sábado um grego indo para a televisão e dizendo, senhoras e senhores, em grego, logicamente, eu acho que não vai ser no sábado, vai ser na sexta à noite. Ele vai para a televisão e fala, senhoras e senhores, os contratos, queria informar que os contratos feitos em euros, a partir de segunda-feira, eles passam a valer em dracmas. E até logo, passem bem.
E isso vai fazer com que a dracma na segunda-feira seja cotada a quantos euros quantas dracmas por euro? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, talvez até 10, ou sei lá, 3, 4, 5, foi o que o próprio Ricardo falou, ou 2, 3, ou sei lá quanto, vai se desvalorizar 300%. E aí os bancos que tinham a receber da Grécia em euros vão receber dracmas que vale 300%, vale 3 vezes menos, ou 4 vezes menos, ou 5 vezes menos, depende da taxa do euro para a dracma, né? Ele acha que isso vai desencadear um negócio. Bom, eu aí já acho que sou mais a minha interpretação, ele falou que isso não é bom, logicamente, mas a minha interpretação é que se acontecer isso, rolou-se a bola de neve, montanha abaixo, e isso vai acabar pipocando, porque se os bancos tiverem esse tipo de prejuízo com a Grécia, eles vão ficar muito mais reticentes de estar emprestando para Espanha, Itália, Portugal, Irlanda e a qualquer outro candidato que possa vir a surgir, como certamente irá acontecer, né? Por outro lado, a eleição americana está rolando. Não creio que nós vamos ter qualquer desastre antes da eleição americana. Porque, eventualmente, uma hipótese remota, o establishment americano tem meios de impedir que a Bolsa caia. Aliás, eu acho que eles têm até meios de fazer com que a Bolsa suba. Pelo jeito, agora eles extrapolaram um pouco, porque se é que eles estavam fazendo isso, porque agora começou a cair, não é? Então é isso, minha gente. Nessa situação, uma bolha, uma bexiga, que representaria uma bolha imobiliária, que ainda não está pronta para estourar, pode eventualmente estourar. Se estoura a Europa, a nossa bolha imobiliária aqui pode estourar. Então, eu acho que nós estamos fazendo aí uma recomendação para você que tem dinheiro e quer ganhar mais do que o CDI te paga, colocar em fundos imobiliários. Fale conosco se você quiser, terei muito prazer de trocar ideias com você. Mas essa operação, como todas as outras que a gente recomenda aqui, é com stop. É isso aí, com stop. E para você ter uma operação com stop, você tem que operar em alguma coisa que seja líquida. Se você tem o terminal enfoque, é fácil. Pesquisa código, fundos imobiliários, ou chame o fundo imobiliário no Flash. Abrindo o Flash, você tem como ir para navegação integrada, e aí você vai pegar as características técnicas do fundo, e nas características técnicas você pede composição da carteira. As 5 primeiras ações que compõem a carteira do fundo... Bom, eu falei para vocês do fundo imobiliário, nós podíamos estar falando também do fundo... Perdão, do índice imobiliário, nós podíamos estar falando também do índice de fundos imobiliários, que a Bolsa lançou, e existem, então, os fundos que compõem a carteira do índice de fundos imobiliários. Os primeiros, que são aqueles que compõem uma maior participação na carteira, são aqueles que têm maior liquidez. Então, você tendo um fundo desses, qualquer um desses fundos, você pode muito bem colocar um stop para que seja liquidado a partir do momento que ele passe um determinado suporte, por exemplo, e aí você, sabendo que está operando num fundo que tem liquidez, você conseguirá passar suas cotas para frente. Ou seja, é aproveitar o período de bonança enquanto ele durar. Eu acho que dura mais um tempo ainda, mas tem que ficar de olho, né? Bom, muito bem. Me estendi um pouco nisso aqui. Na verdade, eu quero estar falando de investimentos, minha gente, por uma razão muito simples. Aconteceu um fenômeno atômico aqui no Brasil. Um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90. As taxas de juros despencaram. Mudou o cenário de investimentos no Brasil. Antigamente, as pessoas tinham um pedaço do seu investimento em ações, e o outro grande pedaço era renda fixa em bancos e pronto. Não é mais assim. Não pode ser mais assim. Os bancos cobram taxas exorbitantes. Você que tem o seu dinheiro em banco, pegue
o seu extrato e veja quanto você está pagando de taxa de administração. Eventualmente, existem taxas absurdas cobradas por instituições financeiras e você tem que escapar dessas taxas. Fale conosco, nós podemos te orientar em relação a isso. E isso fez com que se mudasse completamente a estrutura do mercado de investimentos no Brasil. Eu acho que nós estamos aí começando a testemunhar uma mudança incrível. Muito mais gente vai operar na Bolsa. A quantidade de pessoas que operam na Bolsa no Brasil é ridícula, é 0,25% da população brasileira opera na Bolsa, se não me falha a memória, 9% operam no Chile ou coisa que o valha, 40% operam nos Estados Unidos, é muita discrepância. Nós vamos ter a classe que está aí, a classe média, a classe alta, direcionando muito mais os seus investimentos para a Bolsa do que antigamente. Mais uma parcela dos investimentos. E a outra parcela vai ser distribuída em todos esses diversos instrumentos que nós temos hoje para investir no Brasil. Fundos imobiliários, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, previdência complementar, planos de longo prazo que não pagam imposto de renda, enfim. A gente tem que... E exatamente por isso nós estamos pensando em começar a fazer agora na Quinta Técnica um começo, esse foi um pouco mais estendido, mas nós vamos estar falando de um investimento específico toda vez, além da nossa análise normal de bolsa. Muito bem, então vamos lá. Mercado, eu já adiantei para vocês que nós estamos baixistas, por quê? Ora, porque aqui no Bovespa, o que aconteceu? Aconteceu que o mercado chegou nessa reta, fez uma bandeira, acho que até nós falamos que poderia acontecer essa possibilidade, e está aparentemente rompendo essa bandeira. Eu vou mostrar para vocês uma outra situação muito parecida que aconteceu com um ativo que nós até fizemos recomendação de venda, que foi Braskem. Vejam o que está acontecendo, o que aconteceu com o Braskem. Braskem também estava com essa baixa e fez essa bandeira em cima da reta de tendência, dessa pequena reta de tendência, que era um pouco mais confiável, porque tinha esse canal, vejam aqui um pouco de longe. E isso, minha gente, é uma indicação muito forte, muito importante, eu sempre considerei muito. Toda vez que o mercado, eu digo que ele senta numa reta, ele vem de cima, senta a reta e embandeira em cima da reta. Quando ele começa a fazer uma bandeira em cima da reta, ou quando ele vem de cima, encosta num nível de suporte, começa a embandeirar, quer dizer, vem com um mastro rapidamente, e aí começa a nheque, 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 ele está nos dizendo com um megafone, atenção, eu estou me preparando para romper esse nível. Braskem nos informou isso e foi exatamente por conta disso que nós soltamos a recomendação. A recomendação foi feita no dia 8, que foi essa segunda-feira, porque nós entendemos que a bandeira estava sendo rompida. A bandeira estava sendo rompida e, portanto, o mercado ia cair e a projeção é isso aqui para baixo, mas aí a gente entende que ele vai até esse nível aqui de R$11. Aliás, na nossa recomendação, sempre tem aqui um ícone que a gente passando o mouse em cima, a gente vê, por exemplo, aqui está lá, rompimento da bandeira de baixa. Isso é o motivo da recomendação. O stop é acima da bandeira. Então a gente diz aonde colocou o stop, por quê? E o objetivo suporte da atual acumulação. Por que atual acumulação? Porque nós entendemos que esse processo todo aqui é uma acumulação em que o mercado chega até esse suporte, até porque ele também fez esse bull trap aqui. Vejam, tinham 3 topos aqui, 4 topos. 1, 2, 3, 4, todos no mesmo nível. O mercado rompeu esses topos e entrou para baixo de novo. Então, isso nós entendemos que é indicação mais do que suficiente para projetá-lo de novo para a parte de baixo dessa acumulação. E é exatamente isso que nós entendemos que vai estar acontecendo com o Bovespa agora. Acho que Braskem é um índice, um indicador que está dizendo o que vai estar acontecendo com o Bovespa. Então, a nossa projeção para Bovespa é 52.500, que é esse fundo aqui
não é exatamente uma acumulação, né? Mas é esse próximo suporte aqui. Se a gente fosse comparar aquela acumulação de Braskem com Bovespa, seria essa acumulação aqui, o buraco seria mais embaixo ali pelos 50 mil. Nós achamos que ele vai lá também, até porque se ele começar a cair, se romper essa reta aqui, a gente tem condições de projetar essa perna para baixo a partir desse topo aqui, e isso iria dar exatamente milimetricamente lá no fundo de agosto do ano passado, que é 48, logicamente com uma passadinha aí para tomar um cafezinho nos 50, porque os 50 por ser número redondo sempre deve segurar, né? Então nós estamos com essa visão de curto prazo, nós entendemos que essa bandeira está sendo rompida, eu vou até ser mais específico, desenhar aqui como eu estou visualizando essa bandeira, estou visualizando ela aqui, ó, tá? Tá aqui o mastro, tá aqui a bandeira, um pouquinho mais de longe para a gente visualizar melhor, e isso projetaria esse também, se estamos certos, projetaria esse mastro para baixo, que é 54.500, mas aí nós entendemos que o mercado chega até esse próximo suporte, como eu falei, a 53, 52, 53. Então essa é a nossa projeção para o índice Bovespa. Vamos olhar aqui o índice Bovespa futuro, em que nós temos uma situação muito parecida e até mais caracterizada. Estava dizendo que ele está mais bem caracterizado ainda. Eu não vi esse fechamento. Se tivesse visto esse fechamento, nós certamente teríamos soltado uma recomendação de venda para o índice futuro. Acho que esse fechamento na mínima do dia aqui é muito significativo. É aquela situação que eu falei para vocês, bandeira em cima de uma reta suporte. Não soltamos a recomendação hoje, mas provavelmente vamos estar soltando a recomendação amanhã cedo. Então, estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que está difícil para o índice subir, né, recentemente. Vejam, olha, ele fez essa alta aqui, aí ele fez uma alta, mas deixou um topo pouco acima do outro, do anterior, quer dizer, diferente disso, né, que foi a alta que o mercado teve no começo desse ano, bem diferente dessa alta. Essa alta aqui foi aos trancos e barrancos, né? E agora o que o mercado está nos dizendo é que esse processo todo aqui provavelmente foi apenas uma reação da tendência de alta. Isso tem muito a ver com ABC. Então eu estou enxergando isso aqui como sendo o início de uma nova onda impulsiva para baixo. É lógico que a gente teria que ter aqui, para termos a pá de cal de que esse índice vai cair, nós teríamos que ter o mercado rompendo esse fundo do dia 4 de outubro, cuja mínima foi 58,160. Mas a formação de hoje está nos dizendo, o Bovespa com o megafone está nos dizendo, ei, vamos romper esse fundo, vamos romper a reta e assim por diante. Rompendo esse fundo, rompendo a reta, nós teríamos que projetar essa perna para baixo, e projetando essa perna para baixo, a projeção nos leva, o objetivo é justamente esse fundo aqui a 54 mil. E aí nós vamos iniciar o processo de teste desses fundos. Esses fundos são poderosos, 53, 54, 53, e aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o mercado vem para baixo. Muito bem, vamos ver o que diz o S&P. O S&P também está nos dizendo, vejam, o S&P está nos dizendo, opa, fiz um topo duplo aqui. Por que eu estou chamando essa pequena formação de topo duplo? Porque rompeu essa reta. Então o S&P rompeu essa reta, eu já tinha alertado a vocês que se isso acontecesse, nós iríamos caminhar rapidamente para teste dessa reta de longo prazo. E é isso que eu acho que está acontecendo. O S&P agora caminha para essa reta de longo prazo. E o Dow Jones está indo na mesma linha. Vejam. Com um processo que nós vamos ficar de olho, que é ver o que vai acontecer com esse nível que agora é de suporte, por isso eu vou transformá-lo em azul. Essa é a nossa modus operandi aqui. E vou levar esse suporte aqui para esse nível. A rigor eu devia levar ele para cá. Eu acho que agora o nível é esse aqui. Está mais próximo desses últimos topos aqui. Então vejam,
esse era um nível de resistência importantíssimo. Vamos falar dele de novo. Por quê? Porque foi o fundo dessa formação de topo de 2000, foi o fundo também próximo do fundo dessa formação de topo do ano que antecedeu o subprime, e foi confirmado aqui com esse topo que aconteceu em março e posteriormente em maio desse ano. Então o mercado rompeu esse nível e não foi. Se ele rompe um nível importantíssimo de suporte e não vai, é porque tem alguma coisa errada. E o que está errado? E aqui aparentemente ele já rompeu essa reta. E o que está errado? O que está errado é que está tudo errado, né? Os Estados Unidos está falido, a Europa... Os Estados Unidos está quebrado, a Europa está falida. Ou vice-versa, dá na mesma. A ordem dos fatores não altera muito o produto. Agora não, na verdade essa reta foi rompida, mas nós temos essa reta aqui para ser testada. E é para onde eu acho que está caminhando o Dow Jones também. Agora vejam o Nasdaq. O Nasdaq ficou feio. O Nasdaq já fez o seu bull trap. O Nasdaq tinha essa resistência aqui. Na verdade, é uma resistência não tão importante quanto aquelas, mas ele rompeu esse nível e entrou para dentro. E agora está testando também essa reta que é importantíssima, né? Vejam a reta que ele tá testando. Essa reta que vem desde lá do fundo do subprime. Uma reta muito confiável e muito importante. É ficar de olho para ver se ele rompe essa reta aqui abaixo de 2.700. Eu estou falando do Nasdaq 100. E vou aqui rapidamente mostrar para vocês também o gráfico do Bovespa contra o S&P. Bovespa verde, S&P azul. Nós achamos que em breve nós vamos ver a linha verde abaixo da azul. Significa que o Brasil teria que cair, a partir de hoje, 16% a mais do que os Estados Unidos. Acontecendo isso, nós vamos estar abaixo dos Estados Unidos com relação ao começo da crise do subprime. Um grande destaque dessa semana foi o dólar. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no dólar. Esse aqui é o dólar à vista. Eu estou de olho já desde o início, já fazem mais de mês, nós estamos de olho nessa retinha. Essa retinha foi rompida. Aqui no gráfico diário, talvez não de maneira tão dramática quanto, na verdade, a gente pode estender isso aqui até o topo principal aqui, né? Então, 1, 2, 3 pontos. Isso define bem o que nós entendemos pode ser chamado de um triângulo simétrico. Vejam que bonitinho isso aqui, visto assim mais de longe. É um triângulo simétrico e nós estamos vendo o dólar romper esse triângulo simétrico. O rompimento desse triângulo simétrico projeta essa perna para cima, e a projeção dessa perna para cima nos leva ao objetivo de 2,45. Vejam aqui na perspectiva, 2,45 é exatamente o próximo do fundo do subprime. Agora vamos ver aqui o gráfico de dólar no longo prazo, aliás, no gráfico do índice futuro, porque ele é realmente bastante impressionante. Aqui nós temos essa reta de longuíssimo prazo, que vem desde 2003. Isso aqui é o equivalente a toda a tendência de alta da Bolsa. É a tendência de baixa do dólar, porque ele é inversamente proporcional à Bolsa, né? Ou ele tem sido. E eu acho que vai continuar a ser. Nós achamos que a Bolsa vai cair, achamos que o dólar vai subir. Nós entendemos que isso aqui tudo é uma formação de fundo. Entendemos que após essa formação de fundo, isso aqui pode ser chamado de reta de pescoço, dessa formação de cabeça e ombros. E o rompimento disso, nós tivemos depois do rompimento um pullback, que foi esse período em que o governo teve interferindo pesadamente no mercado de dólar, mas ele, entendemos, deve fazê-lo por um tempo. E acho que agora esse rompimento está nos dizendo que o governo para de interferir, porque começa a ficar muito caro interferir no dólar, né?
ele vai se permitir um pouco mais de inflação, que é o que ele tem medo, deixar o dólar subir, a inflação acelerar. E então, nossa projeção para o dólar é 2,70. Fizemos recomendação de compra e estamos no fundo com stop. O fundo com stop está com posição de compra em dólar. É um dos ativos dos 10 ativos que nós estamos posicionados. Muito bem, temos duas perguntas aqui. Edge Trading, analisar DOL X12, haveria teste do teto? Bem, acabei de analisar. O teto é 2,150, que eu acho que ele está falando. Ele não deve estar falando dos 10.500 que o nosso gráfico mostra. Alguém vai falar, opa! Pois é, 10.500, é 10 mil. É 10 reais. É quanto o nosso gráfico nos mostra que, em dinheiro de hoje, o dólar esteve logo antes da eleição do Lula. Era o que equivalia, em termos de mercado futuro, era o que equivalia hoje a 10 reais. Por quê? Porque esse gráfico é ajustado. A cada mês, o que nós fazemos vejam, esse gráfico é um gráfico perpétuo. Ele é o gráfico do mercado futuro, é um gráfico perpétuo, porque agora nós estamos usando o novembro para referência, não é isso mesmo? Nós estamos usando o novembro, mês futuro, novembro, para referenciar esse gráfico perpétuo. Daqui a pouco, no final de outubro, vai vencer o mês de novembro. O mês de novembro vence no primeiro dia do mês. Ou no último dia de outubro vence o gráfico de novembro. E aí entra o dezembro. O dezembro geralmente entra com um pouquinho de inflação embutida. Então ele está num fechamento um pouco acima. Se nós não fizéssemos nada, a cada mudança de mês, o gráfico ia dar um pulo. Ele dá um pulo. Porque nós estamos referenciando dezembro, que tem inflação de novembro a dezembro, que é 1 e é 0 qualquer coisa embutido na cotação de dezembro. Então, existe esse gapzinho, toda vez que se muda o referencial. O que nós aqui na Enfoque fazemos é que nós pegamos um fator matemático, aritmético, que é aquele que leva o fechamento do novembro para o fechamento do dezembro, de maneira a anular esse gap. E nós pegamos esse fator, aplicamos no gráfico antigo, em todo o gráfico antigo, e isso faz com que o gráfico antigo se eleve para que a última cotação dele se equipare à cotação de dezembro. Então nós anulamos esse gap. Isso é feito a cada mês, a gente faz isso. De maneira que as cotações do passado a cada mês vão levantando. Tá? Eu acho que isso é exatamente o que aconteceu. E a prova maior disso é essa harmonia que a gente tem, vejam. Vejam que bela harmonia. A gente tem um ponto de uma reta em 2003, outro ponto em 2002, outro ponto em 2008 e outro ponto em 2011. É uma reta muito interessante que a gente tem aqui. Mas isso não vem ao caso, porque eu não vou sair projetando Fibonacci disso aqui. Quem sabe uma hora a gente até vai fazer isso, mas agora não é hora. Só para que se conste, o primeiro número Fibonacci de retração dessa queda toda seria exatamente o topo aqui do subprime, que hoje está em 3,50. R$3,50 por dólar. Quer dizer, nós estaríamos falando aí de uma inflação de 30%. Quer dizer, não, de uma desvalorização, de uma valorização do dólar de 30%. Né? E uma desvalorização equivalente aí do real. Então, estamos bastante altistas no dólar, como não poderíamos deixar de estar, já que estamos bastante baixistas na Bolsa. Elete 3 pergunta Roger Águas, pois não, vamos ver Eletrobras. Eletrobras é uma das ações que nós recomendamos venda a nossos clientes. E aqui está o gráfico de Eletrobras, onde nós temos o rompimento dessa reta aqui, que é um fato importante a ser observado, se bem que isso já aconteceu faz muito tempo, foi no ano passado que isso aconteceu. Essa alta toda nós estamos entendendo como tendo sido um pullback para essa reta.
de maneira que a gente passa a ter condições de projetar Fibonacci. Fibonacci está aí a R$13, que é para onde nós entendemos que o mercado está caminhando agora. Está caminhando para R$13 nessa tendência de baixa, onde ele acaba de romper esse fundo de maio desse ano. Então, o rompimento desse fundo, e a nossa recomendação foi, a quinta técnica passada já tínhamos recomendado. A nossa recomendação foi aqui, quando os preços fizeram essa queda acentuada, no final de setembro, e a posição está indo bem. Vejam que nós administramos as nossas posições assim, né? A gente vai abaixando o stop. Então a venda foi feita aqui, e o stop inicialmente estava um pouco acima desse topo aqui, depois nós já baixamos o stop. Não, a venda, na verdade, a venda foi aqui, o stop estava aqui, acima desses dois topos aqui. Depois abaixamos o stop para cá, depois para cá, e agora já abaixamos para cá. E o que aconteceu aqui é que, recentemente, o mercado atingiu o palmo. O palmo é a distância entre o preço de venda e o stop. Então vejam que essa distância aqui do stop inicial para o preço de venda é exatamente a mesma aqui do preço de venda até essa faixa azul, que é onde está o palmo. Então, quando o mercado atinge o palmo, isso faz parte de uma regra do conjuntinho de regras de administração de posições do método com stop. E a regra é a seguinte: à medida que o mercado ande a nosso favor, a distância original do stop, que a gente chama de palmo, porque o stop às vezes está a 3% de distância, às vezes está a 5% de distância, não importa, ele está a um palmo de distância, no caso de venda, né? Vamos mudar isso para o caso de uma posição de compra, que é mais fácil de entender. Compramos aqui, o stop está aqui embaixo, digamos um palmo para baixo. O objetivo deverá estar pelo menos 3 palmos para cima, porque nós só fazemos posições cujo potencial de lucro é 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. De maneiras que, se o stop está um palmo para baixo, o objetivo tem que estar no mínimo 3 palmos para cima. E aí, então nós temos essa relação de 3 para 1 pelo menos, né? Muito bem. Então a ideia é que, se os preços caminharem a nosso favor um palmo de distância, a gente não perde mais. Por quê? Ora, porque se eles caminharem um palmo para baixo, eles tocam o stop e a gente vai ser eliminado. No caso aqui das posições que nós tomamos, a gente vai perder em torno de 0,1% do patrimônio do nosso capital. A gente perde 0,1% se o stop bater, se o stop for atingido. Então, compramos aqui nesse nível. O mercado caiu, tocou o stop, a gente é estopado e perde aquilo que a gente arriscou, no nosso caso, 0,1%. Agora, e se o mercado for um palmo para cima? O que acontece? Antigamente não acontecia nada, a gente ia mantendo a nossa política de levantar os stops, mas às vezes não dava para ter levantado o stop. Então nós definimos que, se nós perdemos quando ele desce um palmo, quando ele sobe um palmo, nós não perdemos mais. Isso é o que nós ganhamos, a gente deixa de ter risco nessa posição. Então o que a gente faz é que a gente tira o stop daqui, no caso dessa compra, né? Compramos aqui, o stop estava aqui. Quando o mercado atinge o palmo, que é a distância original do stop, a nosso favor, a gente tira o stop daqui e põe o stop de preferência no lucro. Mas a gente procura proteger esse stop com algum fundinho aqui. Se não tiver nada no gráfico intraday de 15 minutos, a gente vai para o intraday de 5 minutos, assim por diante. E acha um fundinho para segurar, para colocar esse stop de maneira que a gente não perca mais. Depois, se os preços continuam a subir, eventualmente a gente vai também subindo o stop, né? Então vejam, nessa posição aqui especificamente de Eletrobras, a gente vendeu nesse nível aqui no dia 28 a 18,29 e nós já estamos com stop a 17,62. Quer dizer, se por acaso o mercado subir e bater nesse nível aqui, nós vamos ser estopados, mas a gente sai com esse lucro aqui, do preço de venda até o preço que a gente tiver liquidado. E se os preços continuarem a cair, vejam, o nosso objetivo está aqui a R$14. Se os preços continuarem a cair, por exemplo, fazendo algo como isso que eu vou desenhar aqui, vejam, se eles continuarem a cair, tipo fazendo isso aqui, a gente vai mantendo a nossa política de colocar os preços, o stop sempre acima da segunda resistência. De maneira que, se esse fundo for rompido, os preços estiverem nesse nível aqui, a gente vai botar o stop aqui, ó,
Primeiro e segundo. Então abaixa daqui, tira ele daqui e põe aqui. Quando os preços romperem esse nível aqui, ó, primeiro suporte, primeira resistência, segunda resistência. Tira o stop daqui e bota o stop aqui, depois bota o stop aqui, e aí os preços atingem o objetivo. Quando atingem o objetivo, não é mais segunda resistência, aí a gente põe o stop na primeira resistência. E se os preços continuarem caindo, a gente vai caindo com ele e vai colocando o stop sempre na primeira resistência, até que ele stope a gente. Se ele teimar em continuar a cair, a gente também teima em continuar na posição e vai com ela até onde o mercado quiser. Porque vocês sabem, quem resolve, quem sabe mesmo das coisas, é o mercado. Nós aqui não sabemos nada. Bem, eu estou sem base aqui, porque a minha base, como vocês notaram, foi buscar meu carro para poder viajar amanhã. Não é o conserto, são 2 pneus, na verdade, 2 pneus, mas daí a roda entortou e tem que fazer não sei o que. Exatamente, 920 mangos a menos aí para o caixa do velho aqui. Muito bem. Mas nem no dólar, posso. Botou, tá, seu stop desse tamanho, quebra o fundo. Não quebra o fundo não, porque nosso stop pode estar muito distante, mas a característica principal do método é que o método regula o quê? Minha gente, aqueles livros tudo ali atrás que vocês estão vendo, falam muito sobre o que comprar e quando comprar. Essas duas variáveis são exploradas muito aí nesses livros. Livro de análise técnica, estratégia operacional. O que comprar é mais ligado a stock picking. Análise fundamental. Qual ativo comprar, vender. Quando comprar, ligado à análise técnica. Então eles falam sobre o que comprar, quando comprar. O método fala sobre quanto comprar. E quanto comprar é a variável mais importante de todas. Ela é peso 8. O que? Quando? É peso 2. Acreditem em mim. Eu fiquei 6 anos desenvolvendo uma ferramenta que hoje me dá condições de entrar no terminal enfoque, botar aqui, o meu stop está aqui, meu objetivo está aqui. Pronto, defini esses dois, o cara já abre, eu não preciso pensar, ele já abre, já calcula o tamanho da minha posição. Se o stop está distante, a posição vai ser pequenininha. Se o stop está mais perto, a posição pode ser maior. O risco sempre é o mesmo. Se o risco sempre é o mesmo, não tem susto. Porque o problema é que as pessoas regulam o tamanho da sua posição. Por exemplo, tem muita gente que opera índice futuro, o cara opera 5 contratos de mini índice, 10 contratos de mini índice, 20 contratos do grande, não importa. Regulou o tamanho da posição. O que fica como variável? O risco, considerando que ele usa stop, né? Porque uma hora o stop está a 3% de distância, uma hora você fez uma posição de compra, depois uma bandeirinha, o stop está embaixo da bandeira, o stop está pertinho. Se você for estopado, naqueles seus 10 lotes de índice, você vai perder X. Agora, outra vez, você está fazendo uma posição e o stop está 3 vezes aquela distância da outra operação. De maneira que se você for estopado com o mesmo tamanho de posição, você vai perder 3 vezes mais. E quando você vai perder 3 vezes mais, você fica 3 vezes ou não, 10 vezes mais preocupado. Porque isso é uma exponencial. No nosso psicológico aqui, deixa a gente meio doido, né? Tá? Bom, antes de terminar, eu queria mostrar a vocês o seguinte. Um ativo que o meu amigo Di Marino me mostrou hoje. Aliás, esses dias nós estávamos comprados num ativo. Ele falou, mas você está louco, você está comprado nisso? Eu falei, mas você não viu o gráfico diário? Ele falou, eu vi, mas você viu o gráfico diário indexado em dólar? Aí eu falei, ih, caramba. Aí fui ver o gráfico indexado em dólar. Então vou mostrar para vocês como vale a pena a gente ter gráficos indexados, que muitas vezes eles são importantíssimos. E vamos acompanhar, isso fica de lição de casa. Vamos acompanhar o que vai acontecer com lojas americanas. Vamos aqui entrar no nosso, aqui no consumo, índice de consumo, lojas Renner, lojas Lame. Cadê Lame aqui, meu Deus do céu? Lojas americanas, está aqui. Então, isso aqui é o que estava acontecendo no gráfico não indexado. Veja, topo de anterior ao subprime,
Topo anterior ao rebaixamento dos Estados Unidos, praticamente no mesmo nível. Outro topo aqui em 2012, vejam só, milimetricamente no mesmo nível. E os preços romperam esse nível, tá? E daí nós compramos aqui. Deixa eu mostrar aqui exatamente onde é que nós compramos esse cara aqui, que foi liquidado hoje aqui. Eu cliquei na aba aqui de posições liquidadas. Que esse tem aqui. Posições liquidadas. Vocês estão vendo aqui uma lâmina de recomendação. Hoje eu vou abrir para vocês. Nós recomendamos venda de Bradespar hoje. Achamos que o Bradespar está muito bonita. Recomendamos a venda hoje. Então vejam. Bom, essa aqui foi a posição que nós fizemos. Ó. Nós compramos aqui no azulzinho. O stop estava aqui, depois estava aqui, depois estava aqui, depois estava aqui. Foi estopado hoje. E o meu amigo me falou o seguinte: mas você viu isso aqui indexado em dólar? Eu falei, nossa. E vejam o que acontece, vejam que harmonia, que bacana isso aqui. Esse aqui é o nível que a gente podia aí usar para colocar. Então vejam, isso aqui é o topo de 2007, anterior ao subprime. Esse aqui é 2010, esse aqui é 2012. Minha gente, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 3 topos em 5 anos, exatamente no mesmo nível, em dólar. E vejam o que o mercado fez, na verdade, quando ele chegou nesse topo em dólar. Ele tomou uma patada do urso. Né? Então isso é uma indicação muitíssimo importante. Em função disso, nós apertamos muito o nosso stop, estamos liquidamos a posição, estamos de olho em lame, esperando que aconteça. O mercado, quem sabe, vai ser bonzinho e vai fazer, logo aqui, ele vai fazer uma bandeirinha. Por exemplo, ele faz uma bandeirinha, melhor ainda se ele tocar esse antigo nível, e daí, opa! Nossa, aí é uma ótima indicação, hein? De venda, tá? Então fiquem de olho, qualquer indicação por volta desse nível aqui, em função de ele ter botado o carão para fora e depois ter tomado não foi engolfo, foi uma nuvem negra, né? O corpo real preenche metade do corpo real anterior, depois de um clímax, tá perfeito isso aqui. Hoje ele não dá para dizer que ele confirmou, mas também não desconfirmou. Então eu estou louco para que aconteça algo como isso, ou uma pequena bandeirinha aqui, mais 1, 2, 3 assim, e puf. E aí a gente vende aqui, bota stop lá em cima, com objetivo, nossa, o objetivo pode ser muito baixo, né? Mas a gente pode, acho que tranquilamente, projetar um novo teste desse suporte a 11 aqui. Nós estaríamos falando de uma queda de em torno de 30%, com stop aí a 5% de distância, quer dizer, uma posição que daria 6-1, muito legal. Bem, hoje nós extrapolamos já bastante aí o nosso tempo regulamentar. Eu acho que é isso aí. Será que temos mais alguma pergunta aí? Ok, temos uma última pergunta aqui, não sei se está na lista ou não, mas eu vou analisar Fibria 3. Rapidinho, vamos lá. Quem pediu foi... Eu não acho mais. Gebrael. Vamos lá, Gebrael. Tá na mão. Consumo industrial. Fibria. Bom. Então. Opa! Está aproximando do touro. Lá nós tínhamos feito uma recomendação de compra. O mercado praticamente atingiu nosso objetivo era 20. Antes de chegar nesse objetivo de 20, ele está se acumulando numa formação que tem característica de bandeira de alta, de flâmula, ou coisa que o valha. Eu acho que isso é realização de lucro, e a projeção que nós podemos fazer disso, quando isso for rompido, seria essa aqui.
e isso projetaria exatamente para essa reta de resistência, né? A reta tem uma pequena margem de manobra aqui. Então nós entendemos que fibra deve ter uma alta aí escapando dessa acumulação e deve ir lá para os R$22, uma alta aí de aproximadamente uns 20%. Toda pinta. Somente um fechamento abaixo desse nível mais baixo aqui, eu diria até um fechamento abaixo de 17,20 é que anularia essa análise e provocaria uma correção mais acentuada para essa antiga reta de resistência aqui mais inclinada. E aí o mercado poderia sim fazer um pullback para essa reta antes de talvez depois de buscar de novo ou de repente reverter esse processo aqui, né? Como nós estamos aí com esse viés de baixa para as bolsas, tomar bastante cuidado aí com os mercados, principalmente com as posições de compra, né? Stop colocado lá, porque o mar não está para o touro. Eu acho que o mar está muito mais para o urso do que para o touro. Muito bem, minha gente, agradeço aí a participação de vocês. Desculpem aí o nosso entrevero aí do pneu do carro. E um ótimo feriado para vocês. Amanhã tem eventualmente emoções no mercado, porque se nós estamos escapando dessa bandeira, geralmente depois que o mercado escapa da bandeira, ele tem uma queda mais acentuada. E estamos vivendo um período muito interessante, né? Eleições acabam de acontecer aqui no Brasil, vamos ter segundo turno logo mais. Mudou a cara do país, os corruptos agora são punidos, vamos ver quão fortemente eles serão punidos, mas já sabemos que foram punidos, né? O Supremo Tribunal Federal mudou a cara desse país, conforme disse a edição última da Veja. A eleição está acontecendo nos Estados Unidos e estamos em outubro. Outubro, vocês sabem que é um mês muito especial, lembrado nos Estados Unidos, porque foi em outubro que aconteceu o crash de 1929 e em outubro também aconteceu o crash de 89. Perdão, o crash de 87. Teve um pequeno crash em 89 também, em outubro. Mas o crash de 87 foi um dia que o mercado mais caiu na vida, ele caiu 22% num pregão. O Dow Jones, no crash de 29, ele caiu 23%, mas em 2 pregões, em outubro. Então nós estamos em outubro e eu estou esperando que nós vamos ter grandes emoções aí. É isso aí, estamos com vocês, qualquer coisa, se tiverem dúvida, nós estamos aqui trabalhando, acompanhando o mercado, acompanhando investimentos, liguem para nós, teremos prazer em ajudar. Um bom fim de semana. Bom feriado.